Alô, gente querida, gente boa, gente amada, eu tava com saudade, tava mesmo. Hum, eu vou pedir ao meu amigo Caio para vir dar uma olhada aqui no TikTok, ver se ele tá na live, que o Instagram está, o YouTube, com certeza absoluta, mas a gente teve hoje vários desarranjos aqui tecnológico-intestinais. E tem que dar uma checada para ver se as coisas estão todas legais. Dá uma olhadinha aí no nosso amigo TikTok. Não me parece. Diz que está chamando para dizer que eu vou fazer uma live, mas eu já estou aqui no ar com todo mundo. Tá tudo certo? Vamos lá então. Hum, nós paramos, foi uma parada muito longa. Eu não gosto dessas paradas, mas de vez em quando eu sou forçado a fazê-las por causa de trabalho. Além do que eu faço aqui com você, todos os dias praticamente, eu tenho uma quantidade enorme de outras atividades. Elas prosseguem, elas crescem, elas aumentam. Se eu fosse atender a todas as demandas ou a todas as ofertas que me fazem de coisas novas para realizar, meu Deus, eu ia precisar de muitas vidas para atender. Mas eu não sou mais nenhum garoto, eu já sou um homem idoso. E a minha fila é sempre a preferencial, aquela dos velhos, cadeirantes, idosos. A marquinha é a da bengala, embora eu possa não parecer exatamente assim, mas é aí, nesse nível etário que eu e minha mulher já chegamos já faz tempo. E é daqui para frente. Então, cada dia mais, eu faço o possível para afunilar. Por exemplo, nessa viagem eu tive oportunidades lindas de coisas que me foram oferecidas, enormes, super tecnológicas, algumas delas, outras fantasticamente lindas e elaboradas para eu usar de graça e à vontade. Mas eu teria que mudar de volta para o Rio de Janeiro. E, honestamente, nós temos 3 filhos, Adriana e eu, morando no Rio, e eu tenho 2, e ela tem um. Nós somos um, eu e ela, então nós temos 3. E temos 3 netinhos, 4 netinhos agora. Uma delas é a Helena, que morava aqui com a gente, adulta, casada, independente, totalmente, mora em Angra dos Reis. E, e 3 netos sob os cuidados paternos. E a Giovana e o Theo, que são ainda 8 e 2 anos de idade, nessa faixa, e o meu netinho Heitor, que mora em Niterói, em São Francisco, com meu filho Davi, minha nora Tatiana, e que já é um garoto lindão, alto, comprido, tá? Um gato de 13 anos. Então a gente vai, tem todas as razões para irmos lá, sobretudo e antes de tudo, além dos muitos amigos queridos e especiais, é para ver os filhos e os netos. Mas mesmo isso não é motivação bastante para nós dois queremos sair daqui. A minha mulher, por exemplo, mesmo vendo todas essas coisas, eu também falo, olha, pelo amor de Deus, vamos continuar no nosso ninhozinho, no nosso cantinho, onde a gente já está, vai fazer 20 anos. E essa casa já é o lugar onde, por mais tempo, eu vivi continuamente num lugar. Eu já vivi em vários lugares, já habitei muitas casas, já construí casas, já vendi casas. Agora, o lugar onde eu fiquei mais tempo até aqui, contínuo, foi aqui, em Brasília, nesta casa, nesse jardim que não existia. Cada plantinha aqui fui eu que plantei, cada galinho, cada trepadeira, a atração para os animais, as fontes que eu construí, conectei, para elas ficarem aí chamando o bicho com esse barulhinho gostoso. Enfim,
no último tempo da nossa jornada humana até aqui, nós vivemos nesse canto. Criamos netos aqui que já são adultos, como a Helena, como o Mateus, que já é um homão forte e parrudo, como a Larinha, que já é uma mocinha linda e gatinha, e como os que moraram aqui com a gente, desses netos que nasceram ou viveram desde criança aqui conosco. E os filhos que estão aqui, que são mais três, duas meninas e um rapaz, de modo que nós temos muito prazer neles e prazer no lugarzinho do nosso aconchego, do nosso descanso. Aí você diz, bom, mas já perdemos muito tempo hoje com essa introdução da sua viagem e do que você sentiu nessa ausência. Pode ser que seja verdade, que tenha sido uma perda de tempo, mas eu não considero assim, porque tem muita gente aqui comigo que tem prazer nessas narrativas mais comezinhas, mais pessoais, mesmo os que me assistem na plataforma do YouTube, na sequência de Mateus. E tudo que eu faço na vida é muito íntimo, é muito pessoal. Eu não sou do tipo que chego aqui para dar uma aula e digo comecemos e vou em frente. É vida, é continuidade, tem liga, tem amarração, tem emoção, tem sentimento, tem verdade subjetiva, manifesta em cada coisa que eu traga, em cada coisa que eu diga. Sempre foi assim e assim será para sempre, enquanto Deus me permitir continuar com graça, lucidez e saúde, o que eu espero que Ele me dê ainda por muitos anos, para eu continuar e tentando e buscando ser relevante para cada nova geração. Deus já me deu a bênção de ser relevante para milhões de pessoas no passado, em agora mais de meio século. E eu espero que Ele ainda me dê a graça de adentrar os anos e décadas por vir com a relevância do Evangelho imutável, que nunca perde seu prazo de validade. Nunca perde. Tem pessoas que parece que não entendem isso. Aí eu encontro gente que diz, eu vi uma mensagem sua de 30 anos atrás, meu Deus, parece que foi feita ontem. Não, ela foi feita para a eternidade, para sempre. O Evangelho é para sempre. Se você não ficar enfiando muita besteira como ilustração, que dê ligações e amarras definitivas ao que você esteja dizendo, a um tempo, a uma hora, a uma época, a um jornal, a ocorrências. Mas se você, ao contrário disso, pregar só o ensino puro e simples da palavra, não tem tempo de validade. Eu estava dizendo a uma pessoa outro dia em São Paulo, olha, você que ainda é jovem, com um potencial de saúde enorme, eu vou partir, eu vou para a eternidade, eu vou ao encontro do grande amor da minha vida, que é o Senhor, e você vai continuar aqui e vai se servir de tudo que eu estou dizendo, falando, vai usar, vai fazer crescer na sua vida, vai aplicar. Mas se porventura você for de uma geração que tenha gente indo para Marte, pode ter certeza, dê todo esse material, crie todos esses acessos, coloque na mão dessas pessoas todos esses links, porque lá em Marte, na solidão absoluta do planeta vermelho, o coração vai junto, a existencialidade vai junto, a necessidade de Deus vai junto, a aflição de ansiedade pelo eterno, pelo significado e o sentido das coisas vai junto. E em qualquer lugar, seja aqui, seja em Júpiter, seja em qualquer lua de Saturno, seja fora do sistema solar, seja em outra galáxia, se for o ser humano que vá, essa palavra de compaixão, de graça, de misericórdia,
de autocontrole, de alegria no Espírito Santo, de capacidade de se conter, de não se vingar, de pensar melhor, de exercer sabedoria. Todas essas coisas serão perenes, ainda que a gente esteja cercado de androides inteligentes. Elas serão eternamente perenes para cada um de nós, porque a alma humana não é pós-moderna e a alma humana não é pós-tecnológica. A alma humana carrega na sua essência uma primitividade intrínseca e essencial. Podem mudar um monte de aparatos ou haver até desenvolvimentos neurais e sinapses novas que a gente faça, provocações diversas do elemento tecnológico ou dos fatores de natureza ambiental ou mesmo educativos que nos venham a ser colocados ou até impostos. No entanto, a tua alma vai continuar com o mesmo clamor do Salmo 42, como a corça que suspira pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Diz o salmista, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus, isso aí é inapagável, isso é inafastável, isso é eterno, isso é para sempre. E bem-aventurado é quem não tem a presunção de pensar diferente, mas faz a conclusão sensata de entender que é assim, e assim será, e não vai mudar. Por isso não adianta você tentar se anestesiar, se distrair ou brincar com miragens, porque no fim de tudo e sempre, o seu coração vai carregar esse clamor que será sempre o mesmo, como vem sendo, desde sempre, desde que os primeiros humanos com capacidade de autoconhecimento, com o potencial de dizer eu, disseram eu. Desde então, eu e Deus são praticamente sinônimos na existencialidade humana. Todo mundo que diz eu, logo diz Deus. Eu digo eu, logo eu digo Deus. Seja para abraçá-lo, seja para tentar negá-lo, seja para tentar fugir dele. Mas não esqueça disso jamais. Isso está presente. E essa é a razão da infelicidade brutal de milhões de pessoas que parecem ter uma dificuldade enorme de entender o mais básico de tudo, que é isso. E enquanto essa basicalidade não é processada, entendida e abraçada por nós, a única garantia que eu posso dar a você é de uma grande infelicidade, de profunda ansiedade, de busca insolucionável e de ausência de contentamento presente no ser resfolegante que não sabe nem por que resfolega e nem à procura do que esteja ou está. E na realidade é esse vazio que Solzhenitsyn, que vocês dessa geração nunca ouviram falar, mas foi um pensador, historiador de militante antigo da União Soviética, que foi lançado num dos campos de Gulag, que vocês também hoje em dia já não sabem mais nem o que é, mas a minha geração cresceu com os Gulags da Sibéria e da União Soviética, onde eram colocados todos os desterrados e abandonados desde os tempos horrorosos do Stalin, onde milhões morreram. Mas foi o Solzhenitsyn que disse que no coração de todo homem há um vazio do tamanho de Deus. É uma frase que às vezes você ouve repetida aí na internet, tem gente dizendo, porque no coração de todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Não dizem quem disse isso a primeira vez, foi Alexander Solzhenitsyn.
Assim como eu vejo trilhões de outras declarações, ensinos e falas sendo repetidos como se fosse propriedade intelectual do cara que mal sabe assinar o nome, nem pensa direito, mas decora e papagaia, repetindo muitas coisas. Eu me vejo repetindo para todo lado que eu olho, tem alguém me repetindo em alguma coisa. E eu digo, bom, graças a Deus estão repetindo o que é certo. O duro é quando eles ficam repetindo o que é totalmente errado. Mas a alienação é profunda. No entanto, o que eu estou dizendo é que com alienação ou sem alienação, há um vazio no coração do tamanho de Deus. Isso é preenchido por Deus mesmo, não por religião, não por crenças, no espírito, em verdade, invocado, guardado, aninhado, amado, orado, confessado, de nós para nós, em nós mesmos, no nosso coração, antes de ser um grito, um testemunho, uma confissão para fora, sendo todavia uma realidade plantada dentro de nós para dentro e nutrida dentro de nós com fé, com esperança que se renove todos os dias, com amor com o qual a gente o faz renovar-se pela prática dele, amando, como escolha, como decisão, como escolha de ser alguém que decide as decisões que só podem ser feitas com as categorias, os critérios, os entendimentos e as referências do amor. Se não for assim, o vazio é constante, é pereno, não tem dinheiro que entupa esse buraco, não tem nenhum tipo de ilusão, de projeção, de proposta, de tapeação que tapeie você para sempre. O coração acorda e diz, não, eu não aguento mais, eu preciso do que seja essencialmente verdadeiro. Eu já falei demais, era até a hora de parar e dizer tchau, Deus abençoe vocês. Mas eu vou prosseguir aqui em Mateus, que é a nossa exposição. O Marcelo Cunha vai saber fazer um corte lá e aproveitar o que eu disse aqui para outras circunstâncias aí nas plataformas e nas redes. E nós estamos no capítulo 8 de Mateus, dando sequência. Eu já falei sobre a cura do servo do centurião, comparei com a mesma passagem em Lucas 7, de 1 a 10, falei sobre a cura da sogra de Pedro, comparei com Marcos capítulo 1, com Lucas capítulo 4, e já falei a respeito do que aqui mesmo se diz em Mateus 14 e 15, já falei nos versos 16 e 17 sobre a libertação dos endemoninhados, dos possessos, e aludi ao fato de que não existe no Novo Testamento, nem tampouco no Velho, nenhuma alusão tão específica sobre a origem daqueles a quem Jesus chamou de espíritos imundos e a quem os evangelhos chamam de endemoninhados quando possuem as pessoas, ou declaram que pessoas endemoninhadas estejam possessas. Aqui no verso 16 diz que no mesmo dia que ele curou a sogra de Pedro, tomando a gente a sequência de Mateus para não ficar com complicações acadêmicas, diz que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com a palavra expeliu pela palavra. E eu me lembro que há 20 dias atrás ou mais eu falei a vocês sobre a diferença entre Jesus e os outros. Os outros todos vêm carregados de rituais, de fetiches, de pedras sagradas, de elementos sagrados, de incensos sagrados, de relicários os mais variados, para fazerem essas supostas obras de libertação ou de cura,
ou com orações decoradas, ou com gritarias pré-determinadas. Com Jesus é tudo diferente. É tudo meramente pela palavra. Não tem gestuais, não tem absolutamente nada disso para caracterizar qualquer ato de Jesus. Ele faz com espontaneidade. Não tem nada que ele repita sempre. Não tem hora marcada para coisa alguma. Vaza, sai, ocorre. E ele meramente pela palavra, como a gente viu aqui, o leproso dizendo: se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele disse: eu quero. Fica limpo. Botou a mão no peito do cara e ele ficou limpo na hora. A gente viu aqui o servo do centurião e o centurião, que entendeu isso melhor do que qualquer religioso hoje. Centurião romano, sem treinamento de nada. Mas quando falaram que o servo dele estava doente, Jesus disse: eu vou lá curá-lo. O homem veio e barrou-lhe o caminho, dizendo: não precisa. Manda só uma palavra e o meu servo será curado. É a tua palavra. Manda a tua palavra. Aqui com a sogra de Pedro é a mesma coisa. Ela estava com febre, disenteria. Diz o outro texto. Naquele tempo isso era uma doença que matava, especialmente o velho. Os velhos morriam em um número enorme por causa de disenteria, crianças também, como acontece ainda hoje entre indígenas e pessoas de situação de extremo pauperismo, que comem tudo, bebem água contaminada, as disenterias se instalam, os vermes crescem, todo tipo de verminose. E às vezes há enxames, infestamentos. E pessoas morrem, continuam morrendo hoje, no mundo inteiro, de disenteria, crianças e velhos, sobretudo. E aqui nos dias de Jesus é uma idosa, na casa de Pedro, a sogra dele. E Jesus apenas tomou-a pela mão. Tomou-a pela mão, pegou na mão dela e disse: vem cá. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Vocês vejam como essas manifestações da graça de Deus não dependem de nenhum tipo de gritaria, de performaticidade, de teatralidade, de performaticidade de qualquer natureza, de histerismos gritados em nome de Deus. Como a gente vê hoje em dia, a internet está lotada de histeria em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. É um negócio totalmente alucinado, de doença mental para todo lado. Aí quando eu digo alguma coisa, tem gente que me censura: Caio, deixa, Caio, deixa. Eu digo: é claro que eu não vou me interpor. Agora, eu preciso falar. Eu preciso falar por uma razão muito simples. Jesus não é assim. E essas pessoas estão dizendo que são servas de Jesus, que querem servir a Jesus. Então, se alguém diz que quer servir a Jesus, tem que parecer com Jesus. Se alguém diz que deseja obedecer o Evangelho, tem que ficar semelhante ao Filho de Deus. Esse é o nosso chamado, como Paulo diz. Essa é a nossa vocação, é assimilarmos e nos assemelharmos a Cristo Jesus, no nosso modo de pensar, de enxergar, de interpretar, de ver, de agir, de gestuar, a todo um modo de ser de Deus em Cristo, que precisa me habitar. Isso não significa que eu perca a minha personalidade ou a minha definição de cultura, onde eu fui criado, mas tudo isso ganha uma remodelação. Há uma nova criatura em processo de nascimento.
Há uma metamorfose que precisa acontecer. Eu deixo determinados casulos para trás, determinados modos e hábitos e formas inadequados para Cristo Jesus. Eu deixo para trás e me visto de Cristo. Como é uma expressão que a gente vê Paulo usando com extrema repetição. Ele diz: revesti-vos de Cristo Jesus. Há um revestimento de Deus em Cristo que eu preciso aprender. Esse revestimento de Deus em Cristo é esse novo modo de ser e de me expressar na Terra, no planeta. Não é só para fora, nasce de dentro, nasce do coração, mas se nasce do coração, vem a sua manifestação na minha face, no tom da minha voz, nos meus modos, até na minha maneira de tratar as minhas decepções, frustrações, dissabores, tristezas variadas ou descontentamentos. Tudo isso tem que estar presente em mim. A simpatia de Cristo, a sobriedade de Cristo, os tons de Cristo, a melodia de Jesus, o espírito da sabedoria de Jesus tem que estar presente em mim e em você. Do contrário, você está seguindo uma sombra da caverna de Platão, que apelidaram de Jesus, mas não é Jesus. Você está seguindo um santarado da religião com o apelido de Jesus, que não é Jesus. Você está absorvendo a personalidade histérica e histriônica do seu líder, que grita: Jesus, Deus, Satanás, o dia inteiro, mas não tem nada a ver com Jesus. O que é de Jesus parece com Jesus. É a cara de Jesus. Carrega os tons de Jesus. Carrega a educação de Jesus. Carrega o modo operandi de Jesus. Carrega o trato de Jesus. Pelo amor de Deus, será que é tão difícil assim? Da gente perceber que, por exemplo, quando discípulos que andavam com Jesus mesmo, depois que Jesus ascendeu aos céus e se assentou no trono da majestade nas alturas, acima de todo principado, potestade, dimensões ou poderes, e que esses discípulos chegaram e entraram no ambiente chamado gentil, do mundo fora do ambiente judaico, quando foram chegando e eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles disseram: meu Deus, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Por quê? Porque eles viram o que vazava deles. O que vazava deles era graça, era cura, que eles não andavam gritando: venham para ser curados, mas os que chegavam perto, eles oravam e eram curados. As pessoas ficavam aturdidas com a proximidade dos milagres e daquela presença de amor invadindo os lugares, como Paulo diz, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz: porque Deus nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus em todos os lugares. Aí ele usa uma imagem das vitórias das legiões romanas quando venciam um inimigo e que voltavam para Roma e entravam na cidade e vinham com eles os despojos que eles tinham conseguido, tanto quanto os espécimes mais poderosos e mesmo as realezas dos povos aos quais eles tinham submetido, subjugado e escravizado, vinham entrando. E em volta havia todo aquele processional com aromas, com incensos, com glórias, com grinaldas, com louros, com aplausos, com aqueles lugares majestosos das construções romanas que estão ainda presentes em Roma até o dia de hoje, para impressionarem até esses dias a nossa vista. Naqueles dias era quase que um ambiente extraterrestre para quem chegava de longe. E Paulo usa essa imagem dizendo: a gente chega em todos os lugares, ele está falando
tomando essa ideia como exemplo. E para com uns, ele diz, nós somos cheiro de vida para a vida. Como lá em Roma. Para aqueles que iam vendo a vitória da legião chegando, é comida, é riqueza, é vida, é para celebrar o que está acontecendo. Mas para quem ia escravizado, o mesmo ambiente, a mesma cenografia, o mesmo incenso, a mesma perfumação, o mesmo ambiente era carregado de impressão e cheiro e aroma e fragrância de morte para morte, porque tudo dependia da interpretação de cada um e da condição de cada um. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Jesus a gente tem que saber que existe um modo de ser que é segundo Jesus. E você pode sair gritando o nome dele, como os endemoniados faziam quando o viam, saíam gritando, ele é o Cristo, ele é Cristo, ele é o Cristo. E essa fala de ele é o Cristo, não ser uma fala em nome de Deus, mas ser uma fala de um possesso endemoniado. Não do Espírito Santo, mas de um espírito maligno. Então parece que vocês não sabem mais fazer nenhuma diferença. Às vezes eu olho aí na televisão, nos ambientes, e vejo um monte de gente possessa. Possessões em nome de um Cristo falsificado, de um Jesus objeto de estelionato, que de Jesus só tem o apelido, o nome. São possessos e endemoninhados carregando o apelido de Jesus numa das mais horrorosas falsificações, mas o Espírito de Cristo, a gentileza de Cristo, o modo de Jesus operar, ser, se manifestar, não está presente ali. Não está presente ali. Como a gente vê aqui, há um toque, um estender de mãos, eu quero, fica limpo. Há um pegar pela mão a velhinha, vem, e a febre a deixa, e ela fica curada. Trazem endemoniados e doentes, e ele, meramente pela palavra, multidões e multidões ao cair da tarde na porta de Cafarnaum, e ele meramente pela palavra, dizendo, fica livre, fica curado, fica livre. Como eu tenho visto no curso da minha vida as coisas mais impensáveis agora aqui, por exemplo. Eu estou falando aqui para você. Mas eu não estou falando só para você. Você pensa que é só para você que eu estou falando? Não. Eu estou falando também para milhões de outras pessoas que não estão aqui agora e vão assistir depois. Tanto quanto assisto e falo também com aqueles que estejam aqui agora. E entre aqueles que estão aqui agora, tem um monte de gente que não está sentindo nada, que está com pressa, angustiosa, ansiosa, querendo sair correndo. Ai meu Deus, lá vem um Caio com esse evangelho de Jesus, ele não muda de assunto, não muda de disco, não faz nenhuma promessa de prosperidade financeira. Esse cara está aí, vai morrer falando isso, eu vou morrer falando isso. Mas ao mesmo tempo, tem gente sofrendo aqui comigo. E eu as encontro por aí, faz mais de 50 anos que eu encontro essas pessoas para todo lado. Como no tempo em que eu vivia nos estádios de futebol entupidos de gente para me ouvir. De quarta a domingo, lotados. Ou nos ginásios, ou em todos os teatros do país, ou nas praças públicas do país inteiro, ou do exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Eu via e ouvia os testemunhos de pessoas dizendo, você começou a pregar e meramente pela pregação, pela palavra que você foi falando, o mal que me habitava há décadas saiu de mim instantaneamente. Como eu chego em alguns lugares e há aquelas filas que se formam, depois que eu acabo de falar, em alguns lugares, eu termino 9h30 da noite, fico até meia-noite, 1h, 1h30 da manhã,
com aquela fila que dura 2, 3 vezes mais do que o tempo da minha palavra, de gente que quer me contar alguma coisa. E quer dizer, enquanto eu te ouvia, eu que estava numa depressão há 15 anos, medicado de todo lado, aquilo foi tirado com a mão, meramente pela palavra. Eu tinha síndrome do pânico incontrolável, que paralisou a minha vida. Um dia me puseram para te ouvir, eu comecei a te ouvir. Assustador e inexplicavelmente aquele negócio foi arrancado, soprado para longe de mim, nunca mais voltou. Faz anos, meu maior sonho era te encontrar para dizer isso. E você está me vendo aqui, para você não está significando nada, é mais uma fala do Caio. Mas para algumas centenas e milhares de pessoas está sendo cura, libertação, apaziguamento, salvação de poços profundos de angústia indizível. É para esses, sobretudo, que eu falo. É para esses, sobretudo, que eu venho aqui. E para aqueles que têm essa sede imensurável de Deus, essa sede do tamanho de Deus, que vai sendo preenchida pelo significado da palavra, que vai engravidando o coração dessas pessoas, com essa graça que vem depois a fazer Cristo nascer nelas. E elas vão se tornando cada dia mais gente cheia de Deus, grávidos de Deus, grávidos de Jesus. Vão parindo Cristo Jesus no curso de suas vidas, que se muda e se transforma e se regenera e nasce de novo para sempre. Elas nunca mais são as mesmas pessoas. Muda a mente, muda o coração, meramente pela palavra. Isso é que é extraordinário em Jesus. Você não ouve o mesmo testemunho de um professor? Quantos professores estão me ouvindo aqui? Professores que digam, enquanto eu estava dando uma aula sobre Platão, meramente pelo ensino, pessoas foram curadas. Enquanto eu estava ensinando o Epiteto, quantas pessoas foram curadas? Enquanto eu estava ensinando a filosofia de Zenão, quantas pessoas foram curadas? Ou enquanto eu estava compartilhando a filosofia existencialista secularizada de Jean-Paul Sartre, quantas pessoas foram curadas, aliviadas e se dessuicidaram das suas agonias perenes? Você já ouviu isso em algum lugar? Agora, essa palavra da simplicidade do Evangelho, meramente pela palavra, realiza isso. Mas ainda não é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje, na tarde de hoje. Eu estava aqui me alongando por uma espontaneidade do meu coração. E eu costumo seguir as espontaneidades do meu coração, porque eu mesmo daqui não vejo você aí. Mas eu sei sempre que enquanto eu estou falando daqui, tem centenas, dezenas de gente aí, sincera, honesta, carente, buscadora, tentando encontrar oxigênio espiritual para viver. E, sobretudo, a minha prioridade é alcançar você. Nesse espírito, é com você mesmo. Embora eu não saiba o teu nome, você me conheça ou não conheça a você, mas eu estou compartilhando com você alguém que nós dois conhecemos, que é Jesus vivo. Eu não estou compartilhando o ensinamento de uma sabedoria, é uma sabedoria eterna, mas de alguém que está vivo e que disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Eu enviarei o meu Espírito, que receberá do que é meu e vai compartilhar com vocês. Ele estará com vocês e morará, habitará em vocês. Estou eu aqui compartilhando essa palavra, que é mais do que sabedoria,
É palavra energizada, vivificada, carrega o que Paulo chamava de energeia da fé, essa energia vibratória da fé que vibra em todos os campos dimensionais possíveis, penetrando no seu coração, falando com todos os órgãos do seu ser, fazendo sinapses de graça, de cura na sua mente, no seu cérebro, até no seu órgão cardíaco, até no seu fígado, até nos seus rins, em lugares e ambientes que a gente acha que são inalcançáveis pela palavra, trazendo graça para o teu corpo inteiro, para os teus intestinos, para o teu cérebro, para a tua psique, para o teu espírito, para todas as dimensões e camadas do teu ser, meramente pela palavra. E aqui, no verso 17 de Mateus 18, se diz: e Jesus fazia isso para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 53 de Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso vai acontecendo agora, aqui também. Ele fez isso, sobretudo, de maneira manifesta na cruz, para onde ele chupou, sugou as dores de toda a humanidade anterior, presente e posterior. Sugou tudo, ele se tornou a expressão do buraco negro devorador de todas as calamidades humanas. Engoliu tudo na cruz e o coração explodiu de agonia. Mas agora mesmo, ele vivo e ressuscitado, enquanto eu falo, Isaías se cumpre de novo, de novo e de novo, está se cumprindo aí. Tome posse você, seja você jovem, criança, velho, não importa a idade, tome posse você, agora já. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Que coisa maravilhosa, é? A expressão designa aquilo que a gente toma pela mão e arranca. Tomou, pegou para si as nossas enfermidades. Tomou para si as nossas enfermidades. Tomou para si as nossas enfermidades. Ele não quer que a enfermidade seja minha, enfermidade de estimação. O Evangelho ensina que eu não devo ter nenhum tipo de afeição às minhas enfermidades. Eu devo ter, em alguns casos, ou em muitos casos, uma atitude de pacificação com a minha condição, quando se trata de uma condição instalada. Aí é uma questão de sabedoria para aprender a viver e para viver. Mas quando se trata de uma anomalia, de uma enfermidade, o Evangelho quer que eu saiba que Jesus quer tomar para si. Tomar para si, não é tua essa enfermidade, deixa eu tirar de ti com a mão, meramente pela palavra. Ou crê que eu posso energizar os remédios que você toma e eles podem se tornar infinitamente mais potentes pelo teu olhar, pela tua observação de fé e pela projeção da sua fé, não só sobre os alimentos, mas sobre as medicinas que você toma. Elas podem ficar infinitamente mais potencializadas para fazerem um bem que ultrapasse até aquilo que farmacamente elas foram planejadas para realizar. Mas se você olhar com essa projeção de fé, isso extrapola o que seja a designação farmacêutica. E se você tomar isso com gratidão, seja pão, seja remédio, tome com gratidão da parte do Senhor, que isso ganha uma imantação de graça e de poder
que vai beneficiar o seu ser inteiro. Experimente adotar isso como processo de fé, como olhar da fé, como consciência da fé, como prática de fé, e você vai ver o benefício estrondoso que isso vai provocar na sua vida, de agora e para sempre, em nome de Jesus, especialmente se você aprender a viver sem medo nenhum. Então, dedicando-me agora ao que eu vou ler no dia de hoje, que está do verso 18 em diante, diz o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem do mar da Galileia. Eu acho isso extraordinário. Em Lucas 9, a gente vê a mesma declaração, como a gente vê em outros lugares dos evangelhos, declarações semelhantes. Jesus via muita gente, ele ia para um lugar diferente. Porque o ajuntamento das multidões frequentemente corrompe a essência dos significados. Guarde isso no seu coração. O que a gente aprende lendo o Evangelho é que a muvuca, o excesso de multidões, com os seus fetichismos, com as suas esperanças rasas, com as suas dores imediatas apenas, ou com a sua vontade de ganhar na loteria, na sorte grande, e quem sabe beber da fonte da juventude, porque cada um olha para Jesus com as projeções dos seus próprios elementos misticistas, fetichistas, das suas educações tortuosas e percepções herdadas, algumas boas, outras nem tanto, e a mesma coisa, sob o olhar de pessoas distintas e diferentes, se transforma em coisas diferentes. De modo que quando Jesus vê, muitas vezes, as multidões, diferentemente de nós que diz, Deus está presente, porque agora as multidões estão aqui. Está ouvindo o que eu falei? Você ouve isso o tempo todo. Deus está presente porque a evidência são as multidões. Isso é para pastor, padre, curandeiro, qualquer um outro, mas para Jesus não. Para Jesus não. Para Jesus, não. Jesus recebe as multidões, cura as multidões, mas frequentemente ele troca de multidões. Ele cria um filtro, porque ele sabe que a continuidade das mesmas multidões vai virar superstição, vai virar corrupção da essência dos significados apresentados. A própria troca entre as multidões, cada um acrescenta um ponto, um conto, uma história. Daqui a pouco virou outra coisa. Daqui a pouco já não é mais Jesus que eles estão vendo, já é o ser da projeção imediata do olhar deles. E Jesus, portanto, nunca se impressionou com multidão. Quando ele nota que tem gente demais e que o espírito começa a se transformar do mercado da fé, ele diz, prepare um barco, vamos para o outro lado. Ele cria um filtro na mesma hora. Um filtro. E aí fica esse povo todo do lado de cá, dizendo, para onde ele vai? Para onde ele vai? Ei, ei, ei! E ele não cede aos apelos. Não há uma única passagem no Evangelho que diga, e Jesus, fazendo a volta no barco, voltou. Não, ele quando diz vou, ele vai. Quando ele diz vamos atravessar para aquele ponto, ele chega no ponto para o qual ele determinou atravessar. E o filtro está criado. E toda hora ele diz, não fiquemos apenas aqui. Me importa ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de grupo em grupo, para outras pessoas que não receberam, que não ouviram. Ele não tem nenhum tipo de acomodação ou de prazer, de fixação.
Ele ensina a mesma palavra onde ele chega. Ele opera os mesmos milagres aonde ele chega. Mas ele bota o filtro. Quando as pessoas começam a achar que estão exercendo poderes sobre ele, então ele é daqui, ele é nosso. A sogra de Pedro mora aqui, Pedro também. Ele é Jesus daqui, do nosso lugar, de Cafarnaum. Ele muda para outro lugar. Ele atravessa, ele põe uma interposição. No caso, é o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ele vai atravessando para lugares distintos, encontrando gente nova, aceitando novas abordagens, atendendo a novas necessidades. Essa é a maravilha dele, é que ele vai de casa em casa, de gente em gente, de pessoa em pessoa. Ele não se deixa colocar sobre a coleira de ninguém. Ele não se algema a grupo nenhum. Ele não é propriedade de nenhuma casinha santa, de nenhum lugar santo. Ninguém pode contê-lo. Ele é livre como o Espírito Santo, como o vento que sopra onde quer, e ele vai para onde quer, chega onde deseja, e se surpreende com a manifestação de fé daqueles que não têm nada a ver com religião, que são, em geral, os que chocam Jesus durante os dias dessa sua breve peregrinação entre nós. Durante 3 anos e meio curando pessoas e atendendo gente, ensinando o Evangelho do Reino. Vendo Jesus, muita gente, guarde isso, guarde isso. Vendo Jesus, muita gente, é extraordinário isso. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, disse: oba! O reino de Deus chegou. Se fosse um coach, sabe? Vamos vendendo, vamos vender. Ingresso, chegou o reino. Olha o sinal, é muita gente. As pessoas, inclusive, julgam você pela quantidade de pessoas que te sigam. Sabia disso? Hoje em dia, cada vez mais. Depende da quantidade de pessoas que seguem você. Eles avaliam de que tamanho você é, se você é de Deus ou não é de Deus, se você está trazendo a palavra atrativa ou não. E eu digo para elas, olha, não necessariamente no more. Nunca mais será assim, cada vez menos assim será. As multidões estão cada vez mais ligadas à loucura, à tolice, ao besterol, à manifestação da insanidade. Quanto mais doido você for, mais maluco você se tornar, mais insana for a sua proposição, mais gente você frequentemente reunirá, especialmente se você tiver a intenção de trazer a palavra séria, sincera, do Evangelho, meramente a palavra, sem promessas, sem barganhas, sem troca, não necessariamente essa pedagogia do Evangelho vai atrair muita gente. É óbvio que se eu começasse a falar daqui e vocês começassem a escrever e pessoas começassem a notar que só no dia de hoje 1.000 pessoas disseram que foram curadas de doenças as mais variadas, amanhã isso aí aqui estaria explodindo. Mas se não houver alguma coisa que gere uma atratividade dessa natureza, foi o próprio Jesus que disse: vós me seguis. Olha só o que Jesus disse. A propósito de vendo muita gente ao seu redor, foi para o outro lado. Repetindo o mesmo espírito, ele diz explicitamente no Evangelho de João: vocês estão aqui, as multidões, lotando o ambiente, não por causa da palavra. Foi ele que disse isso. Não por causa da palavra, mas porque vocês viram os milagres. E, sobretudo, porque vocês viram a multiplicação dos pães, vocês viram a multiplicação de peixes, vocês viram a festa não acabar na transformação de água em vinho, vocês viram
os milagres extraordinários, impensáveis e irrepetíveis, sendo operados por mim com naturalidade de quem sopra. É só por isso que vocês estão aqui. Mas não é por causa da palavra da eternidade, da palavra da vida, da palavra da sabedoria, da palavra da consciência, da palavra da lucidez, da palavra que ensina a viver, a tratar, a se portar, a acolher, a perdoar, a se conter, a não se vingar. Não! Isso aí vocês nem ouvem enquanto eu falo, vocês ficam esperando que haja milagres, sinais e prodígios, porque vocês não conseguem nunca sair dessa basicalidade, dessa primitividade, da idade da pedra, que é onde vocês estão ainda, a maioria o tempo todo. Então Jesus, que não tem tempo a perder, quando ele começa a ver essas multidões irem se viciando e tentando olhar para ele com aquele olhar fetichizante, o que vai quebrando toda a graça do Evangelho, do ensino, da palavra e das curas genuínas e do ensino verdadeiro do reino de Deus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Para outra margem. Alguns corriam quilômetros até chegar na outra margem, mas a maioria não tinha essa mobilidade toda. Então, o que acontece é que ele encontra um outro grupo humano na outra margem, onde ele faz um resetting e começa tudo outra vez, ensinando a mesma palavra, repetindo os mesmos princípios e operando a mesma extravagância generosa e sutil de graça que dele emanava. Guarde isso. Multidões no Evangelho não determinam nada. Multidões são neblina para Jesus. Elas vêm e elas passam. Na minha terra, no Amazonas, a gente chama de cerração. É só aquela neblina baixa, que quando o sol esquenta, ela desaparece. Assim são as multidões. Ai daquele que confia em multidões, que depende de multidões. São elas mesmas que te aclamam. E são elas mesmas que, dependendo da circunstância, subornadas, gritam Barrabás, Barrabás, crucificam, crucificam. Multidões variam muito pouco. A gente diz, olha o sucesso desse evento e tenta contar pelas multidões. As multidões podem significar a calamidade daquela atratividade. Essa história de dizer Vox Populi, Vox Dei, é a coisa mais mentirosa possível do ponto de vista de Jesus e do Evangelho. Para Jesus, Vox Populi é Vox Enganos, frequentemente. Não é Vox Dei. A voz do povo, o Vox Populi, não é Vox Dei, voz de Deus. Frequentemente tem a ver apenas com um trend, tem a ver apenas com uma tendência, com uma moda. Tem a ver como qualquer outro fenômeno do mundo, na Terra. Tem a ver com uma determinada propensão do inconsciente coletivo ou das divulgações. Tem um vídeo aqui que acabou, acho que é no Instagram, deve ter sido a bateria, não sei o que foi, cara. Mas o fato é o seguinte, frequentemente não passa de um trend, de uma tendência circunstancial, da hora, de um tempo, de um dado momento, e nada além disso. E Jesus nunca se impressionou com multidão de natureza alguma, jamais, sob hipótese nenhuma. E eu gostaria que você aprendesse isso, porque eu também aprendi com ele a não me impressionar com multidões. E olha que eu tive na minha vida as maiores multidões que poucos seres humanos pregando o Evangelho tiveram na vida. Milhares, milhões de pessoas todos os anos, em todos os lugares, indo me ouvir.
E eu nunca fiquei impressionado com isso, nunca fiquei impressionado com as multidões. Eu sabia que elas estavam ali, que elas tinham a sua hora, que elas tinham o seu tempo, mas que elas eram só vapor, só fumaça. E diferentemente do que acontece entre nós, onde multidão passou a ser caracterização da presença de Deus, e não é. Como eu já disse antes, frequentemente a voz do povo é a voz do engano. Frequentemente é a voz da mentira. A gente está num país democrático e aprendemos num país democrático que pela democracia, em nome da democracia, onde há mentira, fake news e o espalhamento de informes errados, você pode mobilizar um país inteiro em nome da mentira, em nome da democracia, em nome da maioria. E não é a voz de Deus que está presente. É a voz do populismo, é a voz do engano, é a voz da construção mentirosa de informações que não correspondem à realidade. E as pessoas, como quase toda a multidão, são profundamente alienadas, são pífias de compreensão e de cognitividade. Então o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 18, diz: vendo Jesus muita gente, guarde isso, vendo Jesus muita gente ao seu redor, que é o sonho de consumo do pastor que está me vendo aqui, ou do seu pastor, você está lembrando muito bem como ele fica eufórico. Você já viu alguém celebrar que não tem uma multidão, mas tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, e que ali ele está no meio deles? Você já viu? Sinceramente, nos últimos tempos, duvido que você tenha ouvido. Porque isso tudo acabou. Até reunião de oração só é uma reunião de poder se houver milhares de pessoas no ambiente. Quando Jesus preferencialmente disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí alguém diz: mas eu e Deus? Tem gente que até diz: eu até entro e me ajoelho, mas eu vou fazer uma live, o pessoal me vê orando. Porque ele sozinho ou ela sozinho com Deus não vale. As pessoas perderam a pessoalidade, elas existem só como personas para serem publicizadas, para serem tornadas visíveis. E quanto mais eu mudo o eixo do meu significado para a publicização da persona, mais eu perco a individuação, a individualidade, a qualidade singular do meu eu diante de Deus. E me desconheço, me estranho, já não me reconheço e passo a cair nesse abismo do vazio impreenchível. Para o bem das multidões, Jesus deixa as multidões. Para o bem das multidões, Jesus deixa as multidões. Vendo muita gente ao seu redor, ordenou aos que estavam com ele: vamos passar para o outro lado do mar. Vamos passar para o outro lado do mar. E eu iria falar até o verso 22, mas eu vou parar aqui. Estamos só esquentando a semana. E eu quero deixar esse ensino de Jesus do Evangelho de Mateus. É gostoso. Eu não vou dizer que não é. É gostoso, sim. Agora foi aqui o TikTok. Eu dei um toque nele, mas ele já era. É gostoso você ter multidões te vendo, te ouvindo. Mas é horroroso quando você percebe que chega num lugar e as multidões não estão lá. E o cara entra em estado de depressividade. Como pastores que ficam com raiva, com ódio até do
povo? Cadê esse povo que não veio, que me deixou? É um negócio horroroso. Porque a vida espiritual de certas pessoas, ou o ministério de certas pessoas, ou o significado de certas pessoas, ficou intrinsecamente ligado ao que elas relacionam à quantidade de gente em volta. E com Jesus não existe absolutamente nada disso. Com Jesus não há absolutamente nada disso. Se tem muita gente, ele cuida, trata e cura e ensina os que estão ali. Quando ele vê que aquilo começa a virar um grupo de fetichistas da pessoa dele, ele vai para o outro lado. Ele deixa a multidão com a multidão e sai. Essa deveria ser uma lição espiritual profunda para aqueles que se alimentam da alegria de terem multidões consigo e entram em estado depressivo, como eu conheço milhares de pastores e de líderes e de padres e de sacerdotes que entram em estado depressivo quando não conseguem arregimentar mais as multidões. Parece que entraram em estado falimentar, que Deus não está com eles. Começam a se perguntar onde é que eu errei, porque deveria haver muita gente comigo se Deus comigo estivesse. Você veja como é fácil inverter e perverter a lógica de Jesus na vida, com os critérios e categorias da religião e do marketing religioso e da suposta validação do significado religioso de cada um, que é feito através das multidões. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou passar para outra margem. Agora, tem muito pouca gente com essa coragem, muito pouca gente. Só muita maturidade é que faz você ter essa coragem. É um negócio tão inconcebível no meio religioso que eu sou indagado até hoje, 26, 27 anos depois, que eu não quis mais fazer parte daquele circo imenso de incensamentos e adulações. Até repórteres jovens que vêm me entrevistar perguntam: o senhor não se arrepende? Porque eu ouvi dizer que onde o senhor botava o pé eram milhares e milhares para todo lado. Eu digo: não, de jeito nenhum. Eu estou muito feliz, eu alcanço milhões de pessoas falando do meu canto. Eu não preciso pegar, visibilizar, sentir, ser apalpado, cultuado, idolatrado, de nenhuma modo ou natureza, já há muito tempo. Nunca fui assim. Sempre fugi dessa hora da fetichização. Quem me conhece sabe como eu escapava dos estádios para não ser objeto de fetichização de gente que queria rasgar minha gravata, meu paletó, minha camisa, pegar fragmentos de mim, porque a doença humana se instala com uma facilidade enorme nas pessoas. E tanto mais quanto a maturidade foi me atingindo, mais cônscio disso eu me tornei. E frequentemente eu sei que às vezes tem alguém que eu nunca vou ver, mas que eu posso, quietinho, orar por ela no meu canto e crer que Deus vai intervir na vida dela e ela vai ser beneficiada, curada, ou iluminada, ou libertada, embora ela nunca venha a saber que eu tive qualquer coisa a ver com aquela oração e intercessão que o meu Pai conhece e respondeu em favor dela, e ela não precisa saber nem da minha existência. Só quando você vai começando a ficar parecido com Jesus é que você vai adquirindo esse entendimento e essa compreensão de que mais vale o que você deixa de essência do que aquilo que você apresenta como publicização do que já é, frequentemente, aquilo que coloca você no caminho de
jornada descendente em relação a qualquer que seja a graça em estado proeminente. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor foi para o outro lado do mar. E eu peço que peço de todo o coração a Deus por você, que você tenha ganho esse entendimento, essa compreensão. Meus amigos bem-te-vis estão dizendo amém. Você ganhe esse entendimento e essa compreensão. E você guarde isso aqui no seu coração. E se eu estiver falando com alguém que até o dia de hoje se alimentou de muita gente, de multidão, e que ultimamente não tem tido o que um dia teve, pelo amor de Deus, não fique assim. Isso é engano maligno, perverso. Isso é cortina de fumaça. Isso é só miragem. Aprenda com Jesus que a fetichização, mesmo que seja de Jesus, já apaga Jesus do discernimento das pessoas. E ele, que sabe disso mais do que qualquer um, quando vê muita gente ao seu redor, ordena: vamos para o outro lado do mar. Senhor Jesus, eu peço que alguém, que alguns, ou que muitos, tenham entendido o que eu venho dizendo desde o início. E que essa palavra tenha chegado a quem precisa urgente, necessitada e aflitamente no dia de hoje e agora. Por favor, realiza isso. É o que eu te imploro, crendo que entre mim e todos tem a mediação do Espírito Santo e dessa palavra que é meramente por ela e nela que todos os milagres da eternidade se tornam contingências presentes no coração humano, na hora em que o ente sincero te busca em espírito e em verdade. É o que eu te imploro que seja assim, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Agora olha aqui para mim, vocês todos que estão aqui comigo ainda. Tem ali um QR Code para quem está no Instagram, e é só no Instagram que você consegue ter, aliás, é só no YouTube que você consegue ter acesso a esse QR Code. Você aponta a sua câmera, sabe como opera, cai no ambiente, ele está cheio de cartões de crédito para os que querem ajudar este ministério a prosseguir, a pagar as contas, os salários dos que trabalham, dos que se dão, dos que dão tempo integral para me ajudar. Eu não faço nada sozinho. Não só aqui em casa, mas no Rio, em São Paulo, tem gente me ajudando em vários lugares que dependem fundamentalmente disso. E eu quero que você faça isso. Você ajude. Eu não tenho barganha nenhuma com ninguém. Não faço trocas. Nunca fiz e nem farei. É o evangelho da graça. Você abre o coração e recebe. O que passar disso é fetichização pagã. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver com Jesus, nada a ver com o evangelho. Aí embaixo também você vê um Pix. Anote o Pix. Para você que usa Pix com mais rapidez, com mais facilidade, cai direto lá na conta da Elde, o meu querido amigo Edivaldo Grado, que é meu companheiro há 35 anos, que é quem faz a gestão, os pagamentos, os cuidados de tudo. E quando falta, ele tira do bolso dele para não deixar faltar. Então, nos ajude, participe e colabore, mesmo, sem trocas e sem barganhas. O privilégio é seu, porque Deus ama quem faz tudo isso com gratidão e com alegria. E eu quero também dizer a você que a nossa viagem para antes do dilúvio, na Turquia, está se aproximando. Nós estamos agora nos primeiros dias de março. Vamos viver março e abril. E no dia 2 de maio,
O grupo vai sair daqui. E nós vamos ter coisas novas e coisas velhas nessa viagem. Eu que já fui à Turquia tantas vezes, para mim são coisas, algumas que eu já visitei muitas vezes. Istambul é uma das cidades que eu mais gosto de visitar, um dos lugares mais lindos do mundo, a Capadócia. Eu adoro aquela região de Pamukkale, Herápolis, Colossos, Laodiceia, todos aqueles lugares, Éfeso, lindo. Mas, por exemplo, esse ano eu vou levar o grupo a Mileto, onde João viveu muitos anos até ser exilado da ilha de Patmos e receber a revelação do Apocalipse. Vocês vão aprender coisas extraordinárias do que aconteceu em Mileto desde 500 antes de Cristo, que são fundamentais, por exemplo, no Evangelho de João até o dia de hoje. Como vou ter oportunidade em Éfeso, não só ensinar o que a gente tem em Atos e na carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, mas muitas outras coisas sobre a história, que a maioria desconhece completamente. Eu quero que você aprenda, mas esse não é o eixo central da viagem. Nós vamos até gravar isso muito bem, com drones, com um monte de coisas boas. Mas o eixo é levar você para lugares pré ou diluvianos, para sociedades que antecederam o dilúvio de Noé. Como é que a gente sabe que elas são mais idosas do que o dilúvio? Porque em Göbekli Tepe você vai visitar ruínas de 12, 13, 15 mil anos de idade. Karahan Tepe, a mesma coisa. Algumas grutas onde viveram 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas, em lugares da região da Capadócia, que são pré-diluvianas. Depois foram habitadas por hititas, até por cristãos, mas a origem arqueológica dela é infinitamente mais antiga. E eu peço que rodem agora para você anotar todos os dados e vir comigo nessa viagem. Ela será inesquecível. Roda, Caio. Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca, muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa, e almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla, depois resto da tarde livre no Grande Bazar, você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos, e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais em grande estilo, em bons lugares, eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. Ela é pré-diluviana e com sofisticação que os cientistas não conseguem explicar. Eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Karahan Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade enorme de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito
sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos. Você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20.000 pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50.000 pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar. E Kushadasi também. Você vai adorar, dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadasi para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas. De Kushadasi, nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale. São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo, são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo, faça isso hoje. Vejo você. É isso aí, você já tem o contato, caiofabio.net/viagem com Caio, faça contato, vamos com a gente, dá tempo ainda de você vir, dá tempo ainda de você vir. Ligue, fique sabendo quais são as condições, avalie as suas próprias e, se puder, venha. Vai ser extraordinário. E vai ser uma viagem para antes dos dias de Noé, como Jesus disse. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também vai ser outra vez nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. E aí eu quero fazer uma viagem com você descritiva a respeito de como eram os dias antes de Noé, antes do dilúvio. O que estava acontecendo na Terra naquele tempo? As invasões, as presenças, as alterações, as hibridizações, as engenharias genéticas de outra natureza, a presença intradimensional de muitos seres. Foi um tempo muito doido, tão doido, que Gênesis, no capítulo 6, diz que o Senhor Deus decidiu fazer um resetting na humanidade toda e na Terra toda, porque não dava para continuar daquele jeito. Eles tinham chegado a um nível insuportável. Então venha comigo
vai ser meu grande prazer. Amanhã eu volto, com a graça de Deus, a gente vai estar aqui na hora certa, ao meio-dia é a hora de começar. Hoje foi um dia de recomeço, muita gente nem sabia, não houve nem a divulgação, mas eu espero que amanhã ao meio-dia você esteja aqui comigo, convide os outros, find the others e vamos estar juntos. Me visite no TikTok, me visite aqui no Instagram, se associe à nossa página, que você nela está aqui no YouTube, e se inscreva e aperte o sininho e convide os amigos e as amigas. Faça a sua parte, chame esse pessoal querido para nós estarmos juntos. É evangelho, puro e simples, sem engano, sem jaça, sem poluição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça de Deus repouse sobre você, sobre sua casa e sobre todos aqueles pelos quais você ora, em razão dos quais você se preocupa e até se aflige. É o que eu peço a ti, Jesus, em favor de todos. Amém, amém e amém.